Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Hoje tem Palmeiras e Jacuipiense pela Copa do Brasil. Paulinho, será que vai jogar? E o Palmeiras segue em busca de um reforço para sua zaga. Tá estudando o mercado, tem uns nomes na lista aí que o Palmeiras deseja contratar. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você e bora pro vídeo. Que história é essa de Alexander vai jogar no Palmeiras ou não? Tem a ver com o Nino, melou o Nino, serão os dois que chegam para depois da Copa do Mundo, isso aí? Deixou o Pedro embora, que agarrou o Pedro pelo braço. Essa é uma informação muito importante, é uma oportunidade de negócio que aparece para o Palmeiras nesse momento, que é o Alexander Barbosa do Botafogo, que é zagueiro canhoto, que o Abel Ferreira faz tanta questão de ter esse zagueiro canhoto. No ano passado buscou o Mikael, não deu certo, e o Mikael já voltou para os Estados Unidos, e o Palmeiras faz questão de ter esse zagueiro canhoto. E o Botafogo, que a gente deve comentar aqui no programa, deve trazer essa informação, o Botafogo vive um momento financeiro muito delicado, entrou hoje, né, num pedido de recuperação judicial, a SAF acabou fazendo esse pedido hoje, e o Palmeiras tem essa possibilidade de negociar, de trazer o Alexander Barbosa, contrato dele até o fim do ano. Por conta desse momento, o Botafogo não conseguiu ainda renovar o contrato dele, atingir os valores que ele e o seu empresário desejam, e aí tem essa possibilidade do Palmeiras. Mas também o que eu ouvi é que o Barbosa já tem 9 jogos no Campeonato Brasileiro, o limite, né, para atuar por outra equipe é de 12 jogos, e nós vamos ter 6 rodadas até a pausa para a Copa do Mundo. Então, assim, é muito difícil imaginar que o Barbosa só atue 3 dos 6 jogos que o Botafogo tem pela frente. Porque se ele atua nesses 6 jogos, ele já não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. E tem a questão do Nino, que o Facincani também tem informação importante, que pelo que eu entendi, o Nino com o Palmeiras tem um ok, tem um acordo entre as duas partes. O Zenit complicou muito, né, a vida do Palmeiras nessa negociação, não quis liberar o Nino, mas tem um ok, tem um acordo com o Nino, e agora aparece o Barbosa como uma oportunidade de negócio, e que um negócio não vai atrapalhar o outro, né? Uma operação não atrapalha a outra, então o Palmeiras está no mercado por esses 2 zagueiros. Pois é, 2 jogadores que chegariam para ser titular, claro. Aí você tem o Gustavo Gomes, aí é aquela coisa, a boa administração de elenco. É o que a gente falava ontem de escalar o time do Flamengo. Você vai escalar sempre 4 titulares por uma posição, que é o que tem de oferta, né? E o Alexander Barbosa, para mim, até por essa questão de posição-função, ele faria muito bem essa dupla com o Gustavo Gomes, como pode jogar junto com o próprio Nino numa hipotética chegada também. Nino e Barbosa podem se reencontrar no Brasil novamente, não em lados opostos, mas agora atuando na mesma equipe. A questão com o Zenit era o campeonato russo, que o Zenit quer terminar com o elenco completo para depois sentar e fazer a negociação. E o que me chamou a atenção nessa história, Pedro, e você conhece muito bem, como o Anderson Barros é um cara que raramente aparece e jamais fala de negociação, ele ter exposto no canal fechado toda a negociação, e ele fala, tenho muita confiança que vai dar certo, porque o negócio tá bem encaminhado, engatilhado, né? E são um giro em torno de 14 milhões de euros. Tem essa do Barbosa, que com certeza pela idade e pegando o modelo de negócio do Marlon Freitas, o Palmeiras não vai pagar mais do que 3, 4 milhões de euros, eu duvido, porque o Marlon custou 5. É um jogador mais jovem e de meio campo, posição mais valorizada. O contrato do Barbosa termina agora. Se está avançada a negociação, e isso o Pedro daqui a pouquinho vai tocar aí com as fontes dele para entender melhor também, se essa negociação está avançada, Pedro, com certeza tem algum acordo de Barbosa, não entra mais em campo, Palmeiras vai pagar, ele vem pro Palmeiras, fica treinando até poder ser reinscrito. E sabendo da condição do outro lado, o Botafogo precisa fazer dinheiro, precisa movimentar. E o jogador pode sair de graça numa dessas. Então o Botafogo pode querer ganhar uma grana, melhor ganhar com o Palmeiras, né? Alguns milhões aí, do que o jogador sair sem nenhum tipo de compensação financeira ao clube. Existia essa expectativa de um retorno do Paulinho e o Palmeiras acabou confirmando através do Dr. Pedro Pontin, que é o coordenador médico do Verdão, que o Paulinho segue em recondicionamento físico. O Paulinho vem treinando com o elenco do Palmeiras desde o início do mês, aumentando a carga de trabalho, só que o Palmeiras achou melhor aguardar um pouco para o Paulinho se adaptar à carga de trabalho atual dele. É essa a explicação do doutor Pedro Pontin, que o Paulinho já atingiu
níveis competitivos, que participa de treinos com bola, com os companheiros, de rachão, mas que o Palmeiras acha melhor esperar um pouquinho para o Paulinho conseguir se adaptar à carga de trabalho atual dele. E aí o Palmeiras não vai acelerar os processos, não quer perder o Paulinho por mais tempo. Tem uma preocupação do clube, porque o Paulinho já fez 2 operações e já pensou o Paulinho ter que fazer mais uma operação, ter que acelerar esse processo de retorno do atleta. Como é que fica a cabeça do jogador? O fator psicológico nesses momentos pode pesar muito. Eu lembro até do atacante que veio do Vitória para o Palmeiras, o Luan Silva. 4 cirurgias no mesmo joelho, acabou a carreira do Luan Silva. Então o Palmeiras tem uma preocupação aí especial com o Paulinho, para que ele não queime etapas, e tá essa cautela toda, né? Nos bastidores, o torcedor do Palmeiras fica incomodado, porque o Paulinho fala uma coisa, no ano passado ele pediu para jogar aquelas rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, pediu para jogar ali final da Libertadores. Esse ano ele já deu entrevista na final do campeonato, né? Do Paulistão, contra o Novo Horizontino, dizendo que pediu minutagem à comissão técnica, que estava aí nessa expectativa, ansiedade de um retorno. Pelo Paulinho, ele já podia ter voltado no ano passado. Pelo Palmeiras, continua aí essa preocupação com o jogador que chegou para ser estrela do time, o Paulinho, 18 milhões de euros, mais 2 jogadores envolvidos, Gabriel Menino, Patrick, uma operação que passa dos 20 milhões de euros facilmente, e continua no processo de recondicionamento físico. E esse comunicado não fala nem em previsão ainda, né? Não tem nem expectativa de volta. Não. Ficou em aberto. O Palmeiras também não trabalha com prazo de retorno, não fala em data. Paulinho está próximo de um retorno. Tinha essa expectativa de que poderia ser amanhã contra o Jacuipense, mas não vai acontecer. Abel Ferreira também, né? Temos a questão Abel Ferreira, né, Felipe? Amanhã o Abel no banco, que é a Copa do Brasil. Isso. A punição só vale para o Campeonato Brasileiro. Gente, vamos lá, sobre essa história do Paulinho. Na segunda-feira, talvez o Pedro tivesse a mesma informação que eu, que nesta quinta, Paulinho jogaria de 10 a 15 minutos para iniciar essa retomada com todos os pés no chão e cuidados com o Palmeiras. Hoje, a informação é que o Paulinho não entra em campo amanhã. Agora há pouco mandei uma mensagem para essa mesma fonte que tinha dito sobre a quinta-feira, que falou agora talvez exista até uma possibilidade do Palmeiras esperar essa sequência de jogos fora de casa que vai fazer, né? Libertadores e Copa do Brasil e tudo mais, para esperar a volta do Paulinho, que ficaria próximo de maio. Ou seja, mais 2 semanas sem o Paulinho à disposição. E o Palmeiras não explica com claras palavras o porquê está fora. Controle de carga, controle de carga, controle de carga, controle de carga. Tá bom, mas por quê? Dói. O jogador está com dores. O jogador tem um problema muscular. Tem alguma possibilidade de uma lesão imediata. Fale. Porque quando o Pedro traz a informação, e corretíssima, que o Palmeiras é quem divulgou, que o jogador está em um nível competitivo, já está explicado. Nível competitivo, ou seja, nível de participação. As imagens dessa semana, praticamente todas nas redes sociais do Palmeiras, se eu estiver mentindo, por favor. Praticamente o Paulinho treinando. Sim. Inclusive imagem do Paulinho driblando o Felipe Anderson, também, que não é muito difícil, mas estava lá, ele próprio repostou nas redes sociais. Ou seja, está treinando com o time principal. Não é que ele está como Coringa no Sub-17, no Sub-20, o que é natural. Não. Ele está em atividade com o time. E a pergunta que fica, dessa sequência recente que o Palmeiras tem, esse é o jogo, digamos assim, em tese mais acessível. Palmeiras e Jacuipense no Allianz Parque. Os próximos jogos, fora de casa com o Bragantino, ele vai jogar fora pela Libertadores, depois... Ou seja, Palmeiras clássico com o Santos. Clássico com o Santos. Remo em Belém do Pará. Ou seja, tudo jogo casca grossa. Esse é o jogo assim, poxa, em casa, Jacuipense, o pessoal, né, vem mais cauteloso. Jacuipense não vai entrar pra jogar com o Palmeiras de peito aberto aqui, por mais que o Palmeiras não esteja jogando o fino da bola. Era o jogo. E a previsão era um tempo muito curtinho mesmo. Curtinho, de 15 minutos. 10, 15, Aí a pergunta, se o Paulinho não consegue jogar 10, 15 minutos nesta quinta-feira contra Jacuipense, vocês vão dar confiança pro Paulinho entrar quando em campo?
com o Cerro Porteño fora, em jogo que vai valer até uma hipotética liderança de grupo de Libertadores, jogo pesado. Vai jogar com o Sporting Cristal fora, que é um jogo também vai ser duro. O Remo, que é um gramado mais pesado lá no Mangueirão e tudo mais. Quando, né? Um clássico contra o Santos, provavelmente pode até o Neymar vir jogar no Allianz Parque pela questão de Copa do Mundo e tudo mais. É isso que vocês vão esperar para dar de oportunidade? Então, ao departamento médico do Palmeiras, a minha contra-resposta a vocês, por quê? O que está acontecendo de verdade? Levaram o Paulinho para viajar. Para quê, Pedrão? Para Salvador, para Cartagena, na Colômbia, não foi utilizado. Vitor Roque também. O Palmeiras levou os dois. É isso. Para quê? Então não era mais fácil ficar aqui com o jogador? Porque o cara perde dias de trabalho. Não é a mesma coisa do cara estar no CT e estar no hotel em Cartagena ou estar no dia a dia. Porque ele tem que se ambientar com o grupo. Não, ele se ambienta aqui. O time viaja, ele espera. Já que ele está em controle de carga, não tem que ficar andando para lá e para cá. Então, é tudo muito nebuloso nesse momento, quando envolve Palmeiras, informações e o seu departamento médico. Ainda falta de informação que gera especulação. Pois é. E aí o torcedor fica irritado, tem essa cobrança diferente. Eu queria já entrar no assunto com você, Abel Ferreira, que volta aos gramados, né, contra a Jacuipense. Queria entender o porquê ele vai entrar, como funcionam essas questões de competições brasileiras, o porquê é permitido que Abel, apesar de suspenso, já pode ficar ali nos gramados. Eu apurei com o pessoal do Palmeiras que a punição só vale para o Campeonato Brasileiro. Sim. Ou seja, está liberado para poder comandar o Palmeiras na Copa do Brasil, o Abel Ferreira. O que assim, quando a gente acompanhou lá o julgamento do Abel no STJD, a punição estava lá, competições CBF. E aí gerou essa dúvida, né, se o Abel poderia ou não comandar a equipe na Copa do Brasil, mas confirmei com pessoas do Palmeiras, está liberado para comandar o time da beira do campo. Mesmo no caso do Mateuzinho do Corinthians, né? Exato. Que está suspenso pelo Brasileiro e jogou ontem. Jogou na Copa do Brasil, o Palmeiras também utiliza esse exemplo. Até falando em Corinthians, porque nós não tivemos a entrevista do auxiliar, que seria o João Martins, né, na ausência do Abel Ferreira, quem fala é o auxiliar. Já no jogo contra o Corinthians também não teve entrevista coletiva da comissão técnica. Amanhã o Abel vai falar, isso é certo. Os próximos jogos, pelo que eu apurei, cada caso é um caso, cada jogo é um jogo. O Palmeiras não confirma se teremos entrevista coletiva. Porque há um sentimento de injustiça por parte da comissão técnica, e aí corroborado pelo clube, quanto ao STJD, a punição para o Abel Ferreira de 8 jogos, que depois caiu para 7. Há um sentimento de injustiça e encontraram aí na ausência da coletiva uma forma de protestar. Que aí o Facincani pode falar, não sei até onde o tribunal se importa se o técnico do Palmeiras está falando ou não está falando. Mas é até bom. Quem fica sem a resposta é o torcedor do Palmeiras. Exato. Diante do futebol que tem sido apresentado, o Palmeiras das últimas 11 vitórias que conquistou, as 11 por 1 gol de diferença. A gente está falando de 7 placares 2-1, 4 placares 1-0, está sempre vencendo ali apertado o Palmeiras e flertando com o perigo. É jogador sendo expulso, é Carlos Miguel fazendo milagre. Perfeito. É sempre uma situação assim à parte nos jogos do Palmeiras. Não consegue controlar o jogo. Os jogadores que tem, a comissão técnica. Vitória na conta do chá, como a gente fala. Tudo na conta do chá. Sempre ali aquela vitória apertadinha por parte do Palmeiras. Poderia controlar mais o jogo, fazer um segundo gol agora contra o Atlético Paranaense, né? Poderia ter feito 2-0 já no primeiro tempo. Lógico. E aí o Murilo é expulso, expulsão besta do Murilo no segundo tempo, uma falta no meio de campo, não tinha o que fazer ali. E aí o Palmeiras vai ficar sem o Murilo para o Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira está de volta e também está de volta ao time do Palmeiras o Marlon Freitas. E Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o Jacuipense, né? O adversário do Verdão amanhã, que ainda não venceu na Série D. Que tipo de dificuldade pode trazer para o Palmeiras na partida de amanhã? É jogo fácil? Os meninos já falaram, não, calma, não tem mais jogo fácil, tá? Mas assim, pelo amor de Deus, teoricamente, jogando em casa, com um time, com o elenco que tem à disposição, não tem muita dificuldade. Conversando com alguns colegas ali que cobrem dia a dia, Jacuipense, acompanham mais de perto, eles estão vindo para o jogo da vida, né? É uma grande vitrine você enfrentar o Palmeiras, aqui em São Paulo, enfim, tem a exposição. Mas o Palmeiras, mesmo preservando os jogadores, e deve mexer no time aí, a comissão técnica, até por essa sequência que o Facincani mencionou, tem 2 jogos fora por Libertadores, tem clássico com o Santos, Campeonato Brasileiro, tem o Bragantino já agora no fim de semana. O elenco do Palmeiras pega a folha salarial.
Por exemplo, o Felipe Anderson. Pega o salário do Felipe Anderson. Paga a Jacuipense. Já deve pagar a Jacuipense inteira, né? A folha salarial inteira do time do Jacuipense, que está na Série D. Então, assim, tem aquela motivação do outro lado, a vitrine, enfrentar o Palmeiras, né? E o Palmeiras sabe disso. O Abel Ferreira vive repetindo a cada coletiva, porque se os adversários entrassem sempre assim em campo, quando enfrentam o Palmeiras, não sei o que lá, é sempre uma motivação diferente. Mas o Palmeiras é favorito. Mas eu gosto dessa questão da Copa do Brasil, que é bem democrática, né? Esses encontros, assim, quase que improváveis, né? De vez em quando tem uma zebra por aí, a gente sabe. Tem, o Palmeiras, eliminado pelo CRB em 2021. Em casa, nos pênaltis. Aquela temporada que, se não fosse a Libertadores conquistada, né? Aquela Libertadores salvou muito, né? Muita coisa. Porque o Palmeiras também termina o Campeonato Brasileiro longe do Atlético Mineiro. É isso. E eu falei do Corinthians aqui, esse sentimento de injustiça que tem o Palmeiras, o Abel Ferreira, sua comissão técnica, porque o STJD recusou o efeito suspensivo do Abel, o pedido de efeito suspensivo. E o STJD aceitou o efeito suspensivo do Hugo Souza do Corinthians. E o Hugo Souza pôde atuar no fim de semana. Não vou dizer que esse episódio em específico foi isso que não fez a comissão técnica do Palmeiras não realizar a entrevista coletiva, mas se somou aos episódios de injustiça, que é assim que o Palmeiras define e o Abel Ferreira define, né? A maneira como o clube é tratado pelo Tribunal Esportivo. Tem que saber como se portar publicamente. Silêncio é uma infantilidade, tá? Justamente por isso, não é para mim, não é para o Pedro, o torcedor quer ouvir a explanação e a segurança por parte desses que estão no comando de futebol do Palmeiras. Então, se vocês aí do outro lado no Palmeiras têm todos os argumentos certinhos, bonitinhos, daquilo que vocês podem, devem e têm que falar sem se prejudicar, venham a público, porque isso é saber se defender. Quando você cala, você consente. Quando você se cala, você está dando mais margem ao que está acontecendo. Se você vem a público saber se defender com argumentação fundamentado, que não é possível com um clube com um departamento jurídico que tem o Palmeiras. Alguns eu conheço e são muito bons, por sinal. Com o pessoal da comunicação, alguns que estão lá, muito bons, por sinal. Não é possível que, juridicamente e da forma de comunicação, esses dois lados não se juntem para sentar com o João Martins, com o Castanheira, com qualquer um e falar assim, vão nessa linha que vocês vão estar bem. Palmeiras retomou as negociações por Nino, que joga atualmente no Zenit da Rússia, pois ele é o preferido da comissão técnica na lista de reforços para retaguarda palmeirense, após saída de Mikael, que foi emprestado ao Inter Miami. O Verdão não fechou o negócio, mas as tratativas estão acontecendo naturalmente e a tendência é que na próxima janela o zagueiro feche com o Palmeiras, e o salário do jogador já foi inclusive acertado pelo clube paulista. Segundo o jornalista Felipe Lemos, do site Gol, Nino vai receber cerca de R$1 milhão por mês e assinará um contrato de 4 anos. O Palmeiras vai pagar cerca de 15 milhões de euros aos russos em 4 parcelas. O Palmeiras volta a campo contra o Jacuipense nesta quinta-feira, às 9h30 no Allianz Parque, pela quinta fase da Copa do Brasil. Na competição, o Palmeiras possui 4 taças e busca seu 5º título na história. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.